Sistema de abastecimento de água. Resumo do capítulo 3 do livro de abastecimento de água, de Milton Tomoyuki Tsuchiya. Introdução. Para o planejamento e gerenciamento de sistemas de abastecimento de água, a previsão do consumo de água é um fator fundamental de importância. A operação dos sistemas e suas implicações ou melhorias estão diretamente associadas à demanda de água. O dimensionamento das tubulações, estruturas e equipamentos é função das vazões de água que, por sua vez, dependem da demanda por habitante, da estimativa do número de habitantes e de outros consumos na área em estudo. Classificação de consumidores de água. A classificação dos consumidores de água por categoria de consumo é uma prática comum das prestadoras de serviços de saneamento. Tradicionalmente, os consumidores são classificados em 4 grandes categorias: doméstico, comercial, industrial e público. A divisão dos consumidores nessas categorias baseia no fato que essas categorias são claramente identificáveis e, devido à necessidade de estabelecimento político, tarifas e cobranças diferenciadas. A categoria de economias residenciais uso doméstico é a mais homogênea, apresentando uma variabilidade de consumo relativamente pequena em comparação com as outras categorias. As categorias comercial e industrial são mais heterogêneas, variando desde pequenos consumidores de água como bares, padarias e pequenas indústrias artesanais até grandes consumidores de água, como shopping center e indústrias de bebidas. O livro aborda diversos exemplos de consumo, para termos noção de como funcionam as mais variados consumos de estabelecimentos. Segundo o estudo de Nagomi, de 1976, cada indivíduo consome em média de 50 a 90 litros de água por dia. Água para uso doméstico. A água para uso doméstico é utilizada tanto na área interna quanto na área externa de residências. Internamente, a água é usada para beber, higiene pessoal, preparo de alimentos, lavagem de roupas, utensílios domésticos e limpeza em geral. Externamente, a água é usada para regar jardins, limpar pisos e fachadas, encher piscinas, lavar veículos e etc. O consumo de água em uma habitação depende de diversos fatores, agrupado em 6 classes: características físicas, temperatura do ar, intensidade e frequência da precipitação da chuva, renda familiar, características da habitação, área do terreno, área construída, número de habitantes e etc. Características do abastecimento de água, pressão de rede, qualidade da água, forma de gerenciamento do sistema de abastecimento, micromedição, tarifas e etc. Características culturais da comunidade também é um fator. Água para uso doméstico. Dentre as variáveis que afetam a demanda doméstica de água, o preço é uma das mais importantes, pois é controlável pelos responsáveis pelo sistema. Geralmente, aumentamos o preço da água, resulta em diminuição do consumo até o nível essencial, enquanto a redução do preço causa um aumento no consumo. Pesquisas sobre o consumo de água doméstico são raras no Brasil. Rocha e Barreto, de 1999, obtiveram um perfil de consumo de residência unifamiliar em São Paulo. Yoshimoto e Silva apresentaram a distribuição de consumo de água em residências na rede municipal de São Paulo de 30% para descarga na bacia sanitária, 26% para banhos, 30% para pia e cozinha, 12% para outros usos como bebidas, lavagem de roupa, limpeza de pisos, jardins, lavagem de carros e etc.
Nos Estados Unidos, a determinação do consumo de água doméstica é frequente, mas os valores obtidos são apenas referenciais. Tabelas de consumo doméstico de água nos Estados Unidos, com ou sem práticas de conservação, são apresentadas na literatura. Água para uso comercial. Diversas atividades comerciais utilizam água, variando de pequenos consumidores como bares, padarias, restaurantes, lanchonetes, hospitais, hotéis, postos de gasolina, lava-rápidos e etc. Esses quais são chamados de grandes consumidores quando atingem um nível de consumo maior. Diversas normas são aplicadas para esta parcela especial. Fatores que afetam o consumo. Vários fatores afetam o consumo da água. Os mais importantes são apresentados a seguir. Condições climáticas. Normalmente, o consumo é maior no verão, quando as pessoas utilizam mais água para o banho e rega de jardins. Quanto mais quente a região, maior o consumo. A umidade também exerce interferência, sendo maior o consumo em zonas mais secas do que em zonas mais úmidas. Outro fator climático que tem grande influência no consumo de água é o índice pluviométrico, hábitos de nível de vida da população. Os hábitos da população refletem na utilização de água, como banhos, lavagem de roupas, pratos, automóveis, além da irrigação de jardins e gramados públicos ou particulares. Quanto mais elevado o poder econômico e social da população, maior o seu consumo, devido ao uso de máquinas de lavar roupa, lavadoras de pratos e outras aplicações que trazem conforto e facilidades. Rede de esgoto. A existência ou não da rede coletora de esgoto influencia significativamente no consumo d'água. Dados obtidos no Canadá indicam que a construção de rede de esgoto pode resultar em um aumento no consumo de água entre 50% e 100%. Esse aumento se deve à preocupação com a capacidade do sistema. Vamos continuar com os fatores. Natureza da cidade. Natureza da cidade. O consumo de água pode ser diferente dependendo das características da cidade. Cidades com características individuais, onde se consome água no processo industrial, tendem a ter um consumo per capita maior. Por outro lado, agrupamentos tipicamente residenciais como cidades operárias, cidades satélites e conjuntos habitacionais geralmente apresentam um menor consumo. Medição de água. A presença de medidores de água, hidrômetros, é fundamental para o consumo da água. Segundo a Alberta Environmental Protection, no Canadá, a falta de medição aumenta o consumo de água em até 25%. Em todas as cidades onde o serviço é medido, não foi implantado. Observa-se que o consumo per capita é bem mais alto comparativamente às cidades semelhantes onde há medição parcial ou total. Pressão na rede. O consumo de água aumenta com a pressão na rede de distribuição. As redes de distribuição devem trabalhar a pressões tanto quanto possíveis reduzidas, desde que assegurem um abastecimento adequado aos consumidores. Clark afirma que há um aumento de 30% no consumo para um aumento de 14 metros de pressão de água na rede. Se a pressão de distribuição passar de 18 para 36, o consumo pode aumentar em 35%. Outro fator que afeta o consumo é o preço da água. O preço da água também influencia no consumo. Vários estudos mostram essa relação, com muitos pesquisadores tentando estabelecer correlações entre a demanda doméstica e o preço da água, e determinar os valores de elasticidade do preço da demanda, ou seja, a variação percentual na demanda originada pela variação percentual no preço. Variação no consumo. Em sistemas de abastecimento de água, a quantidade de água consumida varia continuamente em função do tempo,
das condições climáticas e dos hábitos da população. Variação anual. O consumo de água tende a crescer com o decorrer do tempo, devido ao aumento populacional e, às vezes, ao aumento do consumo per capita, resultando na melhoria de hábitos higiênicos da população e do desenvolvimento industrial. Variação mensal. Nos meses de verão, o consumo supera o consumo médio, enquanto no inverno o consumo é menor. Variação diária. O consumo diário geralmente é maior ou menor do que o consumo médio anual, sendo menor no inverno. Variação horária. O consumo varia conforme as horas do dia. Para a determinação dessas variações, recomenda-se considerar no mínimo 5 anos de dados. Variação instantânea. Ocorre nas extremidades da rede, especialmente em prédios desprovidos de reservatório domiciliar. Dentre essas diversas variações no consumo de água, as mais importantes para o dimensionamento e operações do sistema de abastecimento de água são as variações diárias, que serão detalhadas a seguir. Bom, o livro aborda um coeficiente que para a gente fazer essa variação, calcular. Para a determinação do coeficiente de maior consumo diário, o K1, recomenda-se considerar no mínimo 5 anos consecutivos de observações, adotando-se a média dos coeficientes determinados. Esses coeficientes são determinados por tabelas. A gente pode dar uma olhada aqui. O consumo de São Paulo em 1960 era de 1,5 e o consumo brasileiro, a gente pode ver aqui na tabela que cada autor ele coloca 1K, né? Mas note que tais tabelas foram desenvolvidas através de fórmulas descritas pelo livro e que atualmente o consumo é muito maior, resultando em um K muito mais elevado. Estudo da população. As obras de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário devem ser projetadas para manter a população futura geralmente maior que a atual, levando-se em conta o crescimento demográfico ao longo de um período determinado, chamando o período de projeto ou horizonte de projeto. Esse período costuma-se variar em 20 e 30 anos, sendo comum adotar-se 20 anos. No entanto, se as obras forem construídas para atender ao horizonte do projeto desde o início, haverá grande ociosidade nos primeiros anos, o que pode onerar a população atual. Para evitar isso, as obras podem ser subdivididas e executadas em etapas. Por exemplo, uma casa de bombas pode começar com 2 bombas, uma de reserva, e conforme a necessidade aumenta, mais bombas podem ser instaladas. Uma observação no tratamento que pode ser ampliada, uma estação de tratamento que pode ser ampliada, construindo-se novas unidades. O objetivo é que a disponibilidade das obras acompanhe de perto a curva de demanda da cidade. População da área de projeto. Após definir os períodos de projeto e as etapas de construção, deve-se estimar a população a ser atendida em cada ano. Para a projeção populacional dos municípios e distritos a serem utilizados no projeto de sistemas de abastecimento de águas e esgotos sanitários, devem ser considerados a qualidade das informações utilizadas para o projeto, o efeito do tamanho da área, pois, em geral, para áreas pequenas, os erros esperados em uma projeção populacional são maiores, o período de tempo da projeção, já que projeções de longo prazo tendem a ter maiores erros, e a compatibilização dos diversos projeções realizadas para diferentes níveis geográficos. O crescimento populacional das áreas urbanas deve ser estudado de forma a completar e harmônica com o estudo do uso de ocupação do solo. Se o município for composto por mais de um distrito, deve-se analisar e projetar a participação de cada distrito na população total do município.
De acordo com Alcântara, a projeção da população para dimensionamento de sistemas de abastecimento deve considerar as especificações da área de projeto, suas características socioeconômicas, urbanísticas e a dinâmica de ocupação do solo. Essas variações podem não ser capturadas apenas por projeções matemáticas. Projeções resultantes do método dos componentes considera grupos homogêneos, introduzem variações importantes como nascimento, óbitos e migrações, relevando boa aderência à realidade municipal, mas exigem detalhamento da distribuição espacial e dinâmica de ocupação populacional na área do projeto. Portanto, a elaboração do projeto de população deve considerar dados populacionais do município e distrito dos últimos 4 censos, incluindo população residente urbana e rural e número de habitantes por domicílio. Setores censitários. Dados anuais sobre o número de ligações de água e luz, índices de atendimento divulgados pelas concessionárias. Dados atualizados do cadastro imobiliário da prefeitura. Pesquisa do campo com amostra representativa da área de projeto, para consolidar parâmetros urbanísticos e demográficos da ocupação atual, com diferentes usos, padrão econômico, tamanho médio do lote, domicílios por lote, habitantes por domicílio, índice de verticalização, percentual de área institucional, especialmente em municípios sem plano diretor ou com cadastro imobiliário desatualizado. Métodos para estudo demográfico. Diversos métodos são aplicados, destacando-se método dos componentes demográficos, métodos matemáticos e métodos de extrapolação gráfica. Esses métodos são abordados no livro com mais detalhes. População flutuante. A população flutuante é aquela que se estabelece no núcleo urbano por períodos curtos, como municípios veraneios, que é o nosso caso, estâncias climáticas e hidrominerais. A avaliação da população flutuante pode ser feita utilizando informações do censo demográfico, discriminando os domicílios por tipo de ocupação: residencial, ocasional, fechado e vago. Isso permite estimar a proporção entre os domicílios de uso ocasional e os de uso residencial. Outras fontes para essa avaliação incluem séries de informações sobre o consumo de energia elétrica das concessionárias, que disponibilizam dados detalhados para uma parte significativa dos municípios. Com ampla cobertura, analisa-se as faixas de consumo e obtém-se o número de domicílios de uso ocasional pela diferença em relação aos domicílios residenciais. Ajusta-se os coeficientes conforme as relações observadas, considerando fatores como potencial turístico, acessibilidade e aspectos econômicos. Distribuição demográfica. Para elaborar projetos de esgoto sanitário e abastecimento de água, é necessário conhecer a distribuição atual da população na área de projeto e a evolução dessa distribuição em termos de adensamento e ocupação ao longo do período do projeto. A densidade populacional pode ser estimada utilizando dados nos setores censitários, informações sobre o consumo de energia elétrica e água, ou através de pesquisas de campo com amostras representativas, incluindo contagem de domicílios, número de habitantes por domicílio. Para estimar as densidades demográficas futuras, deve-se considerar os seguintes aspectos: parâmetro de ocupação atual, planos e projetos aprovados em um estudo pela Prefeitura Municipal, características da área, existência de infraestrutura. Com base na análise da ocupação atual, é possível definir áreas homogêneas cujas previsões futuras podem ser feitas utilizando métodos de
previsão demográfica